Olá, a videoaula de hoje nós vamos aprender como criar um processo house de exportação marítima do tipo FCL. Aqui, para acessar o sistema é muito simples. Eu venho no menu Sistema, Exportação Marítima Agenciamento, House Emissão. Essa daqui é a tela do nosso sistema de exportação marítima, né? Então nós temos aqui o botão Novo, botão Editar, Salvar, Localizar, Scanner e botão Duplicar. Tá? Ao longo dessa videoaula eu vou estar mostrando para vocês a funcionalidade dos mesmos. Bom, então para criar um novo processo, primeiro passo, clico no botão novo. O sistema vai perguntar se eu confirmo o novo processo, eu digo que sim. E aí ele me dá aqui, ó. Não existe taxa recente da moeda do dólar, deseja escolher do histórico? Se eu disser que sim, ele vai me abrir o histórico de moedas, mas eu não quero do histórico, né? Eu abri aqui só para mostrar para vocês. Eu vou mostrar para vocês como que a gente pode estar fazendo também para atualizar a taxa do sistema, né? Então é muito simples. Vendo aqui no menu Cadastro, Moedas, clico aqui em Acessar site do Banco Central, escolho a opção de cotação de moedas, de todas as moedas em uma data e mando pesquisar. O Banco Central ele me fornece esse arquivo CSV, o qual me dá todas as taxas de fechamento do dia de ontem. Após salvar as taxas, eu volto no global, no cadastro de moedas, dou um importar cotação. Então ele dá a importação realizada com sucesso. Então eu venho aqui no sistema, ó, já vai ter a taxa aqui que fechou o dólar. Então eu clico duas vezes e dou um confirmar. Então essa daqui é a taxa mais recente do dólar, do dia 19/10. Ok? Bom, atualizada a taxa, nós vamos para a parte de preenchimento das informações do processo, tá? Então, como que eu começo aqui? Então, primeiro passo, eu vou começar com os dados definindo o tipo do meu processo, tá? Por padrão, ele abre aqui que o meu processo ele é prepaid, né? Então, eu tenho master prepaid com house prepaid, ok? Mas eu posso alternar isso. Eu posso colocar que o meu master é prepaid com o meu house collect ou master e house collect com ou collect com prepaid. Isso vai de acordo com a modalidade do processo que você precisa. Por padrão, eu tenho master e house prepaid, ou seja, meu master e o meu house vão ser pagos e recebidos aqui na origem, né? E no destino, normalmente eu pago o profit para o meu agente lá fora, né? Então, mais claro, isso é o mais comum, mas a gente tem também muitos embarques que são Master Prepaid, então eu pago aqui as despesas, e House Collect. Então o meu agente lá fora recebe os valores lá e eu faço e faz a remessa para mim aqui no Brasil. Então para eu poder pagar as despesas aqui também, né? E mais o profit do agente, é claro. Bom, então aqui no caso vamos fazer um processo do tipo prepaid, tá? Aqui seria para fazer a importação de proposta. Depois eu vou mostrar para vocês como criar um processo de exportação marítima a partir de uma proposta. Tá? Nesse primeiro momento, a gente vamos criar um processo house. Tá? Como eu falei para vocês em vídeos anteriores, diferente da exportação aérea, a exportação marítima não depende do master. Né? Até mesmo porque sabemos que temos as modalidades full container e LCL. Então, eu posso ter houses, um container para cada house. Então, tendo essa modalidade de um container para cada house, eu não vou ter eu não vou ter a necessidade de cadastrar um master. Porque o master ele vai ser o consolidador, ou seja, eu teria que mencionar todos os containers que eu tenho no processo master e vincular os houses a esse master. E os houses seriam os filhotes, seriam os processos carga solta, ou seja, LCL. No nosso caso, nós vamos fazer aqui nos exemplos master e house. Depois eu vou mostrar para vai ter um outro vídeo demonstrando a funcionalidade de vinculando um master a um processo house, ok? Então aqui nós temos, né, também o tipo, né, a descrição das taxas. Eu tenho os embarques, full container, o LCL que seria a carga solta e o CFS ele é
é um full container, porém ele recebe não só a mercadoria de um único exportador, mas embarques desse tipo ele vai receber a carga de diversos lugares, né? E aí vai ser designada para um local onde a carga vai ser estufada, né? E armazenada num único container. Então várias vão ser recebidas carga de vários transportadores e vão ser estufadas dentro desse container, ok? Lista de volumes, onde eu vou estar cadastrando o container e frete, taxas no BL, onde eu vou estar cadastrando as taxas de compra e venda no BL, definindo se ela é prepaid collect e se eu vou fazer a divisão de profit dessas taxas, ok? Bom, aqui é para definir, isso são só a nível de informação, se o processo vai ser consolidado e o desembaraço também, né? Isso é só nível de informação, ok, pessoal? Bom, então eu vou começar o preenchimento aqui. Então eu vou colocar aqui a minha referência, cliente, meu BL Master, eu vou pôr aqui o número dele. O house, normalmente o sistema ele faz o quê? O house é o mesmo número do processo. Então aqui eu tenho aqui o processo de exportação marítima EM, né? O 001-1015. Então ele segue também o número do BL House com o mesmo número do processo. Por que isso? Tanto na exportação aérea como na exportação marítima, ninguém define nenhuma regra com relação a qual número que eu devo utilizar como house. Então o Office Comics optou por manter o número do processo como o número de BL House também, tá? Aqui seria na parte de booking, quando eu tiver a vinculação de um processo, né? Eu tinha um processo booking que virou um processo definitivo. Então ele vai mostrar o número desse meu processo de booking nesse campo, ok? Campo de referência própria, como eu já falei em outros vídeos, esse campo de referência própria ele vai ser o quê? É um campo onde você, agente de carga, se você tiver uma referência sua, você pode estar mencionando o número dessa referência nesse campo, ok? Data de emissão do BL. Então aqui eu vou estar mencionando, né, a data que eu vou emitir meu BL. Então pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser no próximo dia. Eu vou pôr aqui uma data estimada de emissão do BL, ok? Exportador. Então aqui no campo exportador eu tenho aqui para abrir o cadastro. Então aqui no campo cadastro, né, quando eu clico aqui na pastinha, ele já me abre a tela de consulta, né? Como já falado nos outros vídeos de visão geral, o consulta geral ele permite que eu posso dar um enter para ele me listar os cadastros que eu tenho, eu posso ir digitando para ele trazer o cliente que eu quero, ou eu posso dar um F2. E aí o sistema abre o cadastro, a tela de cadastro para fazer o cadastro de um novo cliente no Brasil. Como já falado nos vídeos anteriores, o objetivo aqui não é mostrar cadastro, e sim como montar os processos. Então, esse cadastro você deve estar assistindo ao vídeo de criação de cadastros cliente no Brasil. Aqui então eu vou selecionar o meu cliente Alpagartes. Então aqui ele já me traz quem é o exportador, o meu vendedor e o meu cliente final. Por que ele tem exportador e cliente final? Porque o sistema ele permite que você selecione, faça a seleção diferenciada, né? Então eu posso ter um exportador A e o meu cliente final pode ser o Y, por exemplo, né? Aqui eu tenho o importador, então vou mencionar aqui o importador, né? Então eu venho aqui e coloco aqui, o importador vai ser a Alcatel, ok? Então vou selecionar aqui, ó, o meu importador é a Alcatel, o meu Notify vai ser o mesmo, tá? E o comprador vai ser a própria Alcatel. Por que eu tenho isso? A regra é o que? Eu posso ter o importador. Esse importador esse importador pode ser meu agente internacional, pode ser meu agente internacional, né, um representante. Vou ter o Notify, né, que eu posso ter uma matriz importando, porém o Notify vai ser a filial, e o comprador pode ser a filial também, ou pode ser ainda um terceiro. Ok? Então aqui, depois de preencher o exportador e o importador, a gente faz o preenchimento do armador, né? Então aqui para preenchimento do armador, clico na pastinha e seleciono o armador que eu desejo utilizar. Lembrando que para cadastro de qualquer um, armador, importador ou exportador,
consultar o vídeo referente ao cadastro, tanto do armador quanto do importador também. Bom, aqui é para, no caso, quando tenha uma referência do agente, né? Se caso o agente tiver alguma numeração que o identifique, você pode estar mencionando aqui. Caso contrário, pode deixar o campo em branco. Agente internacional. Então, no caso aqui eu tenho o agente internacional e o agente de remessa. Então, como que funciona? Vocês devem saber que todo agente internacional ele tem o remessa. Isso para os agentes grandes, quando eu tenho vários escritórios e uma matriz. Então, normalmente eu posso ter o escritório de Hong Kong, tenho o escritório de Miami, da Itália, tem escritório em Tóquio, né? Tenho vários escritórios. Então, só que aí o cara lá por exemplo, de Tóquio, se eu mando pro de Tóquio, eu tenho que remeter pro escritório, na verdade, de Hong Kong. Então é exatamente isso que a gente vai fazer aqui. Normalmente, no vídeo de cadastros, né? O cadastro do agente internacional, quando eu faço o cadastro do agente internacional, eu já informo quem é o meu agente de remessa, para quem que eu vou estar fazendo as remessas de câmbio no exterior, ok? Então aqui, se eu der um Enter, ele já vai me mostrar a lista de agente internacional. Observem que ele não puxou essa do América, ele não trouxe o meu agente de remessa. Por quê? Por conta disso, ó. Isso acontece muito, tá, pessoal? 99% dos casos, o pessoal esquece de mencionar quem é o agente de remessa. Coloca a negociação, tudo bonitinho, mas sempre acaba esquecendo de informar quem é o agente de remessa. Consequentemente, o sistema não traz a informação, tá? Então isso não é um erro de sistema, é um erro do usuário que não preencheu de forma correta, tá? Então vocês viram que eu dei um tab aqui, ao atualizar ele já trouxe a informação corretamente aqui, tá? Aqui eu tenho a opção de informar valor fixo ou porcentagem, né? Então aqui já está definido 50%. E aqui embaixo eu vou marcar quem que é o meu agente embarcador, né? Então aqui no agente embarcador eu vou estar informando quem é o agente aqui no Brasil. Então venho aqui e seleciono o meu agente embarcador, ok? Feito isso, se eu tiver um despachante, então eu pego aqui, seleciono quem é o meu despachante e o coloader, né? Muitas vezes a gente menciona aqui quem é o armador, mas na maioria dos casos o agente internacional, o agente aqui no Brasil, ele não está comprando direto com o armador, né? Ele está fazendo a compra com o coloader do container ou do espaço desse container, nos casos LCL, né? Tanto que o número do master, na verdade, seria o submaster, né? Que na verdade, quem informa esse número normalmente é o coloader. Salvo, claro, pessoal, em situações em que o agente de carga já tem uma negociação diretamente com o armador. Então, o número do master principal todo é passado pelo próprio armador, tá? Então, aqui nesse nosso exemplo, vai ser um caso assim, que agente de carga, eu já tenho contato direto com o armador, eu não necessito de um coloader para fazer essa negociação, tá, do container. Bom, aqui eu vou colocar as informações, né, de origem. Então ele vai partir de Santos, né, e vai para Hong Kong, tá, com destino final para Hong Kong. O tipo do embarque vai ser full container, como eu já havia falado para vocês. Então o nosso vídeo, o objetivo é mostrar o embarque full container. Aqui eu vou cadastrar, né, na lista de volumes, vou estar cadastrando as informações. Bom, aqui vocês devem estar vendo vários campos, eu vou explicar somente os campos que são pertinentes à exportação marítima, tá? Alguns campos são utilizados para importação marítima. Por quê? Porque essa tela da lista de containers, ela é tanto utilizada para exportação quanto para importação, tá? Bom, então aqui eu vou colocar a quantidade de volumes, eu vou colocar o tipo do meu container, então eu vou pôr aqui que eu estou levando um de 40, então com 20 pallets, vou colocar aqui o número do container, né? Vou colocar também o valor do frete de compra, lembrando, muito importante, frete de compra, tá, pessoal? Então vou pôr aqui a compra e a venda
desse meu container. Free time do armador, free time do cliente são campos que não são utilizados na exportação, tá? São usados somente na importação marítima. Número do lacre, então eu tenho aqui o número do lacre, eu vou colocar aqui. A tara, né, que é o peso do container, então eu vou pôr aqui o peso dele. A quantidade de embalagens, no caso, seria, eu coloquei 20 pallets, coloquei descrevendo, mas aqui eu posso pôr a quantidade, né, em número de embalagens. Peso bruto, então, a maioria das vezes o pessoal não tem essa informação, mas aí aqui eu posso colocar, né, estou fazendo essa simulação, vou preencher os campos para vocês verem como que funciona. Sequência de item, também não vou usar aqui na exportação marítima. Nome e marca, né? Isso eu vou utilizar porque vai sair no meu BL e contramarca, tá? Que é as informações que vão sair naquele campo Mark and Numbers. Retirada, esse daqui é o campo retirada de container. Esse sim nós utilizamos, tá? Aqui seria para estar colocando a data que eu vou retirar o container junto ao armador, né? Então, se o meu embarque está previsto para dia 23, eu tenho que estar retirando esse container, amanhã, para dar tempo de estar fazendo para estar podendo fazer o carregamento da forma correta, ok? Número de documento de devolução, esse não vamos utilizar. Código de mercadoria perigosa e código de classificação da mercadoria perigosa. Então, esses campos, pessoal, esses campos são campos que serão utilizados quando for embarcar carga perigosa, ok? Feito isso, eu dou um salvar. Salvei, ele me dá aqui registro salvo com sucesso, né? Então já mostra aqui o meu container cadastrado. Se eu quiser cadastrar um novo, mas poxa, são quase as mesmas informações, eu não quero digitar tudo. É muito simples. Eu clico no botão duplicar, o sistema pergunta se eu quero duplicar esse registro. E aqui ele pergunta se eu quero manter os valores originais, vou dizer que sim. Ele me dá registro salvo com sucesso. E aí ele já aparece editando a informação aqui. Aqui eu vou colocar que é um container 40HC. Vou colocar que eu estou trazendo mais volumes aqui. Ok? Eu coloquei as informações aqui. Né, tudo bonitinho. E aí eu dou um salvar. O sistema já atualizou a lista e já atualizou as informações aqui dos valores totais. Né? Então observem que o sistema ele já te dá o frete de compra, peso líquido, o frete de venda, o peso bruto, a quantidade de volumes, o peso cubado e a quantidade de embalagem, ok? Então, terminei de fazer o cadastro dos meus containers, dou um sair aqui da tela. Ó, se eu der um salvar aqui, olha só que legal. Ele já atualiza o processo, já traz as informações aqui do container para mim referente ao frete, tá? Então ele me traz aqui o valor do frete, total, a minha compra, o total de taxas, né, na verdade, que é ele me traz só o frete, ok? Então aqui ele vai somar o frete mais as taxas, quantidade de volume, cubagem, peso bruto e peso líquido, tá, pessoal? E aqui taxas collect está zero porque ainda não cadastrei nada. Então vou para o cadastro agora. Então clico aqui na pastinha, né? Então ele me abre aqui a tela de cadastro de despesas no BR. Então é muito simples. Eu venho aqui, aí eu coloco aqui, vou cadastrar o bunker. Ele vai seguir a modalidade do frete, que é prepaid. Vou pôr aqui a moeda. Vocês observaram que eu estou digitando ou 220 ou a sigla USD para aparecer a informação no campo, tá? Então eu coloco aqui o meu valor de compra, então eu vou pôr aqui 50 e coloco que eu vendo a 60, tá? Para essa taxa aqui, eu vou dividir com o meu agente a diferença, tá? Então eu falo que eu vou dividir a diferença de compra e venda com o agente. Se eu marcar aqui que a diferença de compra e venda é do agente, o sistema não faz a divisão de profit e joga esse profit todo para o agente internacional. Eu dou um salvar, aí clico em novo de novo, aí eu vou cadastrar aqui o EFAF, ela vai ser prepaid, então aqui o EFAF eu vou pôr 10 e 10. Então o EFAF não tem o profit, não vou dividir nada com o meu agente. Vou cadastrar aqui a outra taxinha SPS, prepaid também, tá, 220. Aí aqui eu tenho, vamos supor, vou cadastrar aqui
80 de compra e 100 de venda. Mas esse daqui vai ser um caso, eu não vou dividir o profit dessa taxa em específico com o meu agente, tá? Então, deixo para não dividir. E aqui eu vou cadastrar também uma outra taxa, vou cadastrar um handling, em dólar também. Só eu vou colocar aqui 100 e 200. Então, não vou dividir e vou falar para o sistema que a diferença de compra e venda é do agente. O que o sistema faz? Quando eu falo para ele que a diferença de compra e venda é do agente, ele já entende que essa taxa é collect. Então, automaticamente essa taxa assume como collect e eu dou um salvar. Ou seja, toda a cobrança e pagamento dessa taxa vai ser feito no destino. O Brasil não vai receber nada, ela só vai estar mencionada no processo para nível de cálculo e para constar a informação, ok? Então aqui, ó, olha que legal. Então aqui ele já mostra a taxinha, né, o handling de 200. Ele me dá aqui o ISPS, o IFAF e o meu bunker, que são taxas prepaid, né? Então ele já me dá as informações e já soma a taxa prepaid junto ao valor do frete, ok? Bom, aqui embaixo, na parte inferior da janela, eu tenho as opções aqui de definir, né? Se o meu processo, vamos supor que o cliente não vai mais embarcar, ele cancelou o embarque, então eu posso marcar, não preciso excluir o processo, eu posso marcar ele como processo cancelado, tá? Se esse processo ele for um express release, né? Então é um processo urgente, tem que enviar as informações, então posso definir aquele como express release. Originais na origem, né? Então isso aqui indica que os originais eles vão ser emitidos aqui na origem. Isso tudo é a nível de informação, tá, pessoal? Com exceção do botão processo cancelado. Os demais ele não vai influenciar no processo. Navio transbordo, né? Se vocês já viram o vídeo de cadastro de master, ele é o mesmo procedimento, tá? Vou mostrar aqui para vocês. Então, esse navio ele vai sair de Santos, vai para Hong Kong, ele vai ser direto, tá? Então aqui clico no botãozinho, ele me abre a tela de cadastro. Cadastro de transbordo. Por quê? Eu posso cadastrar tanto um navio que seja direto o embarque, como eu posso cadastrar um processo que eu tenha transbordo. Então eu vou cadastrar os trechos, né? Que esse navio vai estar os trechos que a minha carga vai estar passando até chegar no destino. Clico no botão novo. E aí aqui eu seleciono o navio. Selecionei o navio, eu vou informar a viagem. Então vou pôr aqui a viagem 52X. Coloco aqui a data da saída, então a previsão é dia 23, com a chegada estimada em 15/11, tá? E o destino, Hong Kong. Não, 15/11 não. Dá mais, vou pôr 23/11, um mês. Então eu coloco aqui 23/11 e dou um salvar. Tá? Então aqui, o legal é que ó, todo o registro que você faz, o sistema já mostra a data que você fez e a hora. E também mostra que o responsável pelo registro, qual usuário que fez. Ok? Eu dou um sair, ele já me mostra aqui bonitinho. Aqui nós temos também um botão para criar RE, depois eu vou mostrar para vocês como que é feita a criação do RE, né, através do processo de exportação marítima. E eu tenho a aba de datas, então aqui ele tem, além dos destinos, né, eu tenho origem, destino e destino final. Porém, o local de recepção da carga pode ser diferente, né? Então essa carga ela pode ter ido para um outro lugar, um outro local, uma outra província aí, uma outra cidade na China. Bom, aqui a data final, né? A data final seria a data final da entrega. Então, por exemplo, eu coloquei lá que ela chega dia 23/11, mas ela vai chegar no destino final mesmo só no dia 25 de novembro, né? Aqui seria os campos para eu estar informando, colocando as informações de pre-carriage ou place of the receipt, tá? Aqui, se caso essa carga fizer parte de um projeto, então eu posso estar puxando a informação de um projeto que eu tenha cadastrado. E aqui tem a parte da ordem confirmation, né, que seria no caso de eu ter um pedido, não um PO, e faça a vinculação desse PO ao meu processo principal, ok? Então aqui coloquei as informações,
A próxima aba é a aba de dados da reserva, tá, pessoal? Então aqui na aba de dados da reserva, o sistema ele tem o quê? Eu tenho aqui o campo para estar colocando o número da minha reserva, tá? É a reserva que eu tenho junto ao armador. Aqui ele tem o campo vias do BL, então eu vou falar aqui que vão ser 3 vias, né? NBS frete, bom, isso daqui é muito importante, tá? Vocês saberem por quê. Campo de NBS é mais para você definir a nomenclatura brasileira de serviços referente ao Cisco Serve. Então, de acordo com a sua contabilidade, qual foi a classificação que eles definiram, clicando na pastinha ele vai te listar os serviços, né, e a numeração de cada um dos NBS. Então basta você selecionar o NBS que corresponde ao serviço prestado, o sistema vai estar inserindo essa informação para você, ok? Aqui no caso é um campo para estar informando o Incoterm. Então vou falar aqui que o meu Incoterm é CIF. Aqui eu tenho o campo do RE, né, para estar informando o número do RE, o número de DDE, no caso, quando for feito o registro da carga, e o transit time. Então eu vou falar aqui que eu vou ter um transit time de 30 dias, tá? E aqui o nome do emissor, no caso, quem seria o emissor do meu BL, tá? Colocando essas informações aqui, além disso, o sistema também tem aqui a parte descrição do House BL. Então, para descrições que eu tenha mais de uma folha, eu posso estar inserindo aqui. No caso, o nosso, né, ainda não coloquei aqui a descrição da minha mercadoria. Então, vou pôr aqui partes e componentes, peças eletrônicas. Então, aqui coloquei a descrição, claro que é uma descrição simplificada. A gente sabe que vai muito mais informações no sistema, tá? Bom, então aqui ele põe as informações referentes a cada container, quantidade, a descrição, o gross, né? E a cubagem, ok? Se eu tiver mais páginas, eu posso cadastrar as informações nas demais páginas, tá? Então, o sistema permite o cadastro de até 5 páginas. Lembrando, pessoal, que é importante que vocês respeitem o limite da tela. Então, o limite de tela aqui é muito importante. Tá? Respeitem o limite que o sistema já dá da tela, porque é exatamente esse limite que vocês têm que seguir na hora de fazer a digitação dos dados para a descrição do House BL. Além disso, o sistema ele também tem aqui os deadlines, né? Então eu tenho o deadline da carga, então posso informar aqui o deadline da carga, o deadline para o cliente me entregar o draft, então vou pôr aqui que ele tem até as 16 horas para entregar, o deadline que o meu armador me passa, né? Então eu vou colocar aqui também que o armador me deu um deadline até dia 23 ao meio-dia. Aqui seria a data do registro e a hora. Aqui seria o transportador rodoviário. Eu vou selecionar aqui um transporte rodoviário. E aqui seria o nome do customer. O que é o customer? O customer seria o usuário que é responsável pelo cliente, né? Então, esse customer eu posso estar mencionando aqui através digitando ou puxando o nome dele da lista do sistema. Bom, aqui eu tenho as opções. As agree, né? As agree é para quando eu quero mandar o meu BL e eu não quero que o meu cliente, o meu agente lá fora e o meu cliente, o meu importador, saiba quanto que eu estou pagando de frete. Então eu mando o meu BL como as agree. BL original, isso daqui é para quando eu vou fazer a emissão do BL da versão original. Até então, se eu não marco nenhuma opção aqui, o sistema define que esse BL é uma cópia, tá, do original. Autorização de BL online. Então, o sistema, né, no caso da exportação marítima e exportação aérea, ambos permitem que o usuário faça o preenchimento online através do sistema do Follow Web dos dados do BL, ok? Routing Order. Isso daqui é uma modalidade de embarque quando eu tenho meu agente lá fora que faz a indicação de um cliente aqui no Brasil, que é chamado de Routing Order. Aqui eu tenho os campos para entrar com as informações. Então eu tenho o campo de instrução de embarque, né, ou Ship Instruction, para quem preferir. E aqui o sistema ele te dá alguns textos que já estão cadastrados, tá? Então eu tenho aqui as informações bonitinho.
E aí eu posso selecionar aqui os dados para inserir aqui no campo de instrução de embarque, tá? Essas informações vão para o meu agente lá fora, ok? O For Delivery Please Contact, então ele já puxa as informações do meu agente de carga, tá? Nesse For Delivery. Então, o retirada de container, aqui seria dados para quando for fazer a retirada do container do navio, tá? Então aqui eu coloco as informações, então da onde que vai ser feita a retirada do container. Local de entrega, então mesma coisa. Então aqui seriam informações referente ao local de entrega dessa mercadoria, desse container, né? Aqui eu tenho a parte de taxa detention, então se caso tiver as informações de detention, eu vou estar entrando com essas informações aqui, ok? O local de coleta, né? Então eu coloco aqui os dados do local de coleta. Então eu seleciono aqui onde que vai ser a coleta da mercadoria. Aqui eu tenho um campo de observações gerais, então esse campo eu posso colocar os dados que eu quiser, tá? Ele não vai aparecer em nenhum documento. E aqui eu tenho a aba do Notify para Consignee, nome e endereço. Então aqui vai os dados do meu Notify ou Consignee. E nessa aba também eu tenho as informações de número da UN, grupo e instrução referente à mercadoria perigosa, tá, pessoal? Depois de colocar as informações de dados da reserva, eu tenho a aba despesas do processo, tá, pessoal? Então observem que processo, tá? Lembrando, prepaid. Então as cobranças são o quê? Frete, desconsolidação, né, que já provavelmente a taxa que está cadastrada no cliente, ISPS, Bucker e EFAF, são todos esses valores, eles estão sendo cobrados do cliente aqui no Brasil, tá? Do meu agente, lembra que eu falei para vocês? Como o valor de compra e venda do frete, da taxa do handling fica lá fora, então o sistema ele só calcula e demonstra o valor a nível de informação, né? Lembrando que eu tenho aqui, eu tenho o meu profit do agente internacional, que foi um total de 1.010, né? $1.010, o meu profit total. Dividindo isso, vai dar 505 para mim e a outra metade para o meu agente. Porém, o sistema demonstra dessa forma para poder fazer o cálculo, ok? Se vocês observarem aqui, ó, tá vendo? Então ele mostra aqui o profit do agente total, né, o valor aqui, o profit do Brasil, 505, o profit do Brasil, o profit sobre as taxas, então o profit do que eu não estou dividindo com o meu agente, Profit Brasil mais as taxas, né? Então, que é o 505 mais os 40, que dá os 545. Aqui ele me dá o meu câmbio, né? Então, que aqui esse câmbio ele demonstra aqui o que eu vou estar remetendo para o meu agente, são a outra metade do meu profit, e a minha comissão do vendedor. Então, o que eu vou estar pagando para o meu vendedor, tá? E aqui o sistema ele traz a informação, o que eu tenho a receber em reais, e o que eu tenho de lucro líquido em reais do processo, né? Aqui ele tem a opção, se caso você optar por trabalhar com adiantamento, né, o sistema te oferece também essa opção de trabalhar com adiantamento. Eu posso fazer o agrupamento aqui por fornecedor ou simplesmente não agrupar. Se o processo já estiver ok, né, para faturamento, lembrando que isso eu posso marcar manualmente, depende de como que cada empresa trabalha, ou quando eu gero a fatura, né, a nota contra o meu cliente, o sistema já flaga essa opção automaticamente, tá? E o OK remessa, o sistema ele faz o quê? O sistema ele já, quando eu seleciono o processo para fechamento de câmbio, o sistema marca essa opção automaticamente, ou eu como usuário posso estar marcando essa informação de forma automática, tá? Bom, aqui além da aba eu tenho a aba outros, né, que aí ele tem os outros demais pagamentos. Então, como as taxas são prepaid, então eu vou pagar EFAF, Bucker, ISPS e o frete para o meu armador, tá? Então eu vou estar fazendo os pagamentos para o armador. Eu tenho a aba outros e tenho aqui a aba geral, que aí na aba geral ele vai me demonstrar todos os valores que eu lancei no processo. Bom, isso daí são os valores que estão sendo discriminados no meu conhecimento marítimo. Se eu quiser lançar taxas fora do meu conhecimento, como um transporte rodoviário, um collect fee, uma capatazia, clico no botão novo lançamento, clico no botão novo,
E aqui eu digito as informações. Então eu vou pôr aqui, por exemplo, capatazias, né? Vou cobrar do meu cliente Alpagartas. Essa capatazias vai ser em dólar. Vou cobrar $150 do meu cliente, tá? Aqui eu posso também, se eu quiser, eu posso fazer o cálculo da taxa que eu estou lançando por volume ou por tom ou metro, né? Como eu estou lançando contra o cliente, é um valor de cobrança. E também eu tenho um recurso aqui chamado ativar pagamento. Esse recurso é muito legal, tá, pessoal? Ele permite o quê? Eu marcando aqui, olha só, dando um salvar, o sistema ele faz a pergunta porque ele identifica que tem outros lançamentos para esse cliente com a mesma taxa. Eu vou falar que não, né? Então ele me dá aqui que salvou o meu registro e automaticamente ele já abre a tela novamente para eu efetuar o pagamento. Então eu vou falar aqui que eu vou efetuar o pagamento dessa taxa para o meu armador, ok? Só que eu vou pagar a menor para ele, vou pagar 100 ao invés de 150. Então aqui eu posso colocar também informações como o número do documento, um histórico, né, descrever alguma informação, e aqui eu posso colocar também as informações, no caso a data do vencimento dessa taxa. Feito isso, eu dou um salvar. O sistema pergunta, né, ele fala que tem outros lançamentos com o mesmo fornecedor, e se eu quero alterar a taxa para todos para o dia 22. Isso é muito legal, porque ele identificou que eu tenho lançamentos contra o meu armador, ele já pergunta se eu quero colocar o vencimento para todos, tá? Vou falar que não, porque eu não quero atualizar a data de vencimento, também não quero atualizar a taxa da moeda, porque já está a mesma taxa. Feito isso, eu coloquei a informação. Ele pergunta se eu quero realizar um novo lançamento. Quero. Aí eu venho aqui e vou pôr aqui, ó, transporte rodoviário. Aqui eu vou pôr a minha transportadora. Coloquei aqui, ó, transportador. Esse valor vai ser em reais. E aqui eu vou colocar o valor que eu vou pagar para essa transportadora. Tá? Então aqui está pagamento. Já que eu estou lançando pagamento, o sistema permite que eu faça o inverso. Eu vou ativar recebimento, que eu vou lançar esse valor contra o meu cliente. Vou pôr aqui o número do documento e o vencimento, tá? Então eu coloquei as informações aqui. O sistema, quando eu der um salvar, o sistema automaticamente, né? Eu ativei o pagamento, o sistema gerou automaticamente a contrapartida. Porém, do meu cliente eu vou cobrar o transporte a maior, tá? E aqui eu vou lançar o nome do meu cliente, quem que eu vou cobrar. Vou remover a data de vencimento, porque esse valor vai ser vinculado na minha fatura, né, nota de débito, tá? E aí eu dou um salvar. Então você viu só que legal, que fácil fazer os lançamentos? Eu fiz 4 lançamentos de forma prática, né? E o sistema me auxilia nessa hora de fazer os lançamentos. Foi muito simples mesmo na hora de a gente lançar. Ó, já está aqui o valor do transporte, a capatazia que eu lancei agora. Se eu vim aqui, ó, a capatazia, né? Tá aqui para o cliente, o transporte. Ah, tem mais uma taxa, né? Eu não cobrei aqui o BLFI do cliente, então vou lançar o BLFI, né? Vou cobrar 100, vou ativar pagamento dessa taxa e vou dar um salvar. Não quero atualizar a taxa, ok. E aqui eu lanço, vou pagar esse BLFI para a companhia marítima, que é o meu armador. Porque na verdade eu vou pagar $50. Então não quero mais fazer nenhum lançamento por hora. Aqui o sistema ele tem um botão para calcular o IOF, tá? Então clicando nesse botão aqui, o sistema faz o cálculo do IOF cobrando essa taxinha do seu cliente. Aqui no botão resultados, isso é uma tela muito legal, tá, pessoal? Por quê? Aqui ele vai te dar tudo que você cobrou, o que você pagou, o que você cobrou, os valores de cada um deles convertidos já em reais, né? E o saldo final. Então o sistema te dá aqui já a informação de quanto que você está lucrando, né? O que você está tendo de lucro em cada uma das taxas, ok? Bom, fácil, né? Próxima aba. Então eu tenho aqui a parte de status interno. Na aba status interno, o sistema permite que eu crie, né, informe um assunto. Esse assunto ele pode ser cadastrado através do botão aqui, cadastro de títulos do status, né? Eu posso criar qualquer título, ó, só para vocês verem. Se eu pôr aqui, ó, Office Comics Max, né? Eu posso escolher uma cor
para esse meu título. Olha só que simples. Já criei o título. Ele automaticamente aparece aqui na lista. Então eu ponho aqui a informação que eu quero. Né? Se eu quero enviar para um usuário do sistema, eu ponho o nome do usuário, a data que vence essa minha tarefa e a hora, tá, pessoal? E aqui eu estou colocando para lembrar para quem eu vou mandar 15 minutos antes. Dou um salvar, ele dá registro salvo com sucesso, e aí eu dou um sair. Então o sistema aqui, ele já, algumas tarefas, tá, alguns status, ele já faz a inserção de forma automática, tá, pessoal? Então, conforme eu coloquei as datas, ele já insere as tarefas já de forma a lembrar o usuário. Tudo bem? Salvei o processo aqui. Aqui embaixo também eu tenho a parte de estatística, que é o meu follow-up de datas, né? Então aqui eu posso estar colocando desde a data que foi autorizada a coleta, a previsão de coleta dessa carga, a data efetiva, se houver, né? Então não tem, a entrega dela no porto. Então a entrega dela no porto está estimada para o dia 22, né? Emissão do RE, emissão do DDE, data do desembaraço, entrega do DDE desembaraçado, previsão de chegada na origem, né? Vou pôr aqui 23/11, nesse caso aqui. Previsão de embarque, né? Então vou pôr aqui que a previsão de embarque é 23/10. Aqui é 23/10, né? Que é a chegada na origem. Previsão de chegada no destino, sim, 23/11, tá? Então, data de cobrança, que é uma outra data que vai entrar depois, e entrega de documentos ao armador. Então, se eu vai embarcar dia 23, eu tenho que estar entregando pelo menos no dia 22 esses documentos, tá? Então, quando eu dou um salvar, o sistema ele faz o que? Ele atualiza a lista da previsão, tá, pessoal? Então, aqui, ó, o sistema já colocou, né? Desde a autorização, a data de abertura, as datas dos deadlines, né? A previsão de chegada na origem e a previsão de chegada no destino. Viu só? Montamos um follow-up do cliente sem muito esforço, só com as informações que eu inseri na data. O sistema ele é muito inteligente com relação a essas datas, tá? E aqui eu posso colocar o status que eu quiser e colocar a informação. Basta dar um duplo clique. Lista de containers, tá, pessoal? Ele te faz a listagem dos containers, dá a quantidade de cada um, ok? Os valores, peso, bruto, líquido e o cubado. E a data de devolução de cada um deles, tá? Que na verdade é a data da retirada, ok? Então aqui ele vai fazer o quê? Aqui eu tenho o botão de abrir lista. Na verdade, o botão abrir lista ele serve para localizar o processo por número de container. Aí você vai falar, poxa, mas para que eu vou usar isso? Pensa na situação onde você precisa. Eu tenho que localizar o processo, só que eu tenho só o número do container, eu não tenho mais nada. Então, esse botão ele serve exatamente para isso, para acionar a pesquisa dos processos pelo número do container. Isso é muito útil, tá, pessoal? Principalmente para quem trabalha na operação lá, atualizando o processo, atualizando a informação do processo, sabe que esse recurso ele é muito útil. Aba documentos anexos, né? Então aqui, até o momento, vocês viram que não apareceu nenhum documento. Os documentos que são gerados, o sistema ele já gera o PDF automaticamente, tá, pessoal? Isso é legal porque facilita, você não tem que ficar gerando PDF de documentos e tudo mais, né? Então já facilita a vida do usuário aí, tá? Legal também é que você pode, clicando com o botão direito, você pode disponibilizar esse documento via web para o seu cliente, ok? Clicando com o botão direito ainda, você tem a opção também de anexar arquivos externos, olha só. Então eu posso selecionar qualquer arquivo que eu queira. E aí o sistema vai anexar esse documento diretamente na pasta do processo, tá? Isso é muito bom porque facilita, às vezes você precisa guardar uma informação, você tem que ficar criando pasta. Na verdade você só vai fazer o quê? Para acessar o documento você vai ter que entrar no processo. É muito mais simples. Bom, temos aqui também a parte de logs do sistema, né? Então, clicando no botão ver logs, olha só, o sistema já detalha todas as informações. Então ele mostra todos os valores que eram antigos e os valores novos, né? Os valores que foram
modificados aí, e por qual usuário, data, hora, tudo bonitinho, ok? E por último aqui, mas não menos importante, a aba de enviar e-mails, né, pessoal? Então, tudo que você tem no sistema, você clicou aqui, né, então ele vai mostrar os contatos do meu cliente, ok? Aqui ele já vai com o assunto de exportação marítima, você pode mudar, tá? Se eu quiser enviar aquele follow para o cliente, né, das datas, cliquei aqui no botão, ó, ele já insere as informações aqui com todas as datas, tá? E aqui, se eu quiser enviar qualquer arquivo aqui que eu tenha anexo no processo, eu seleciono os arquivos, coloco para quem eu quero enviar e clico no botão aqui do Outlook. Ou se você tiver já as informações configuradas, o sistema permite fazer o envio, né, sem a necessidade do Outlook. Você pode fazer envio de e-mails direto pelo global. Tá? Eu peço para vocês estarem consultando, né, o administrador do sistema do Office Comics que faça a configuração para que vocês façam o envio dessas informações, ok? Bom, então aqui, né, marcando a opção de autorizar BL Online, eu posso mandar o link de acesso para o meu cliente. Então, através do link de acesso, ele vai entrar e vai conseguir fazer a alteração do BL Online através desse botão, ok? Se caso eu precisar anexar arquivos externos, né, eu não tinha anexado ainda, eu posso clicar no botão e e anexar novos documentos ao meu e-mail. Feito isso, eu dou um enviar. E ele dá a mensagem enviada com sucesso, ok? Bom, terminando, fecho aqui. Ele pergunta se eu quero fechar o envio de e-mail. Prontinho. E aí ele mostra os e-mails que eu fiz o envio pelo sistema, tá? Aqui, ainda na parte de e-mails, eu tenho a parte de follow-up. Isso é muito legal, tá, pessoal? Então, se vocês observarem, ele traz as informações geral no processo, né? Os dados do processo. E ao final ele traz o follow-up de datas. Então isso é muito bom, porque isso facilita bastante a parte de passar informação para o cliente, né? Então isso daí são um dos diferenciais do Office Comics, que você pode estar passando, né, as informações para o seu cliente, ok? Aqui nós temos o botão do draft do BL, tá? Então esse botão da draft do BL é o botão do Bill of Lading, né? Então aqui ele tem algumas informações, ele já traz preenchido para mim. Lembrando que eu posso alterar qualquer uma dessas informações que ele já traz preenchida, tá, pessoal? Aqui o sistema ele faz o quê? Quando eu copio as informações para cá, ele permite que eu digite as informações, que eu modifique os dados, né? Então, por exemplo, se eu não quero que vá aqui escrito São Paulo, Brasil, ou o CEP que saiu aqui embaixo, eu não quero que o CEP saia aqui embaixo. Eu quero que saia aqui em cima e eu quero escrever CEP na frente. Então posso fazer isso também. Os dados do consignee importador também posso copiar para cá. Né, os dados do meu agente, do agente que eu vou, do agente aqui no Brasil também. Né, então ele puxa as informações também. Tá? E aqui no final ele tem o campo de insure date e quem vai fazer a assinatura do BL, ok? Feito isso, posso dar um sair. O sistema ele já salva as informações, ok, pessoal? Aqui, depois de toda essa etapa, né? Nós temos aqui também a etapa dos documentos. Eu vou mostrar. Vocês vão ver que eu tenho vários documentos da exportação marítima, porém eu vou estar mostrando para vocês os documentos principais, tá, pessoal? Então, quais são esses documentos principais? Eu vou vir aqui. Eu vou mostrar aqui para vocês como gerar primeiro a fatura, né? Então, que é muito importante, né? Temos que receber dos nossos clientes. Então, eu vou mostrar para vocês como fazer isso primeiro. Então, aqui eu vou marcar aqui a conta, Banco Itaú. Defino aqui o fornecedor, o tipo do processo. O sistema ele permite que você troque o escritório ao qual vai ser faturado. Por que isso? Muitas vezes eu tenho um escritório em Santos, em Viracopos, em outros municípios, porém o escritório que deve sair as informações é sempre o escritório matriz. Então,
o sistema ele te dá a possibilidade de vocês trocarem para qual escritório vai ser faturado. Por padrão, o sistema ele sempre puxa o escritório do usuário, tá? Bom, valor da fatura. Então, o valor da fatura ainda está em branco, porque eu não criei a fatura, né? Data da fatura ele coloca hoje e data de vencimento ele colocou para hoje também. Porém, eu posso pôr essa data mais para frente, né? A RPS ele vai gerar automaticamente, né? Quando eu clicar aqui no botão, já vou mostrar para vocês a data também, tá? Feito isso, eu vou dar um salvar aqui. Ele me dá a fatura gerada com sucesso e já me apresenta o valor e o número dessa minha fatura. Feito isso, eu clico no botão imprimir. Olha só. Então aqui ele já tem a fatura com os valores. O sistema já faz o cálculo dos impostos de forma automática, tá? Aqui nessa fatura ele já sai também com os dados para depósito, o CNPJ da empresa, banco, agência e conta corrente, ok? Além disso, ele também tem aqui, né, a calculadora de impostos. Apesar do sistema hoje estar configurado, tá, para calcular os impostos automaticamente, eu também tenho a opção de fazer o cálculo dos impostos manualmente. Então, como que eu faria manualmente? Bastaria eu clicar e falar para o sistema se eu quero descontar esses valores ou se eu quero somente destacar. O que é o destacar? Ele vai fazer o lançamento dos impostos, porém ele não vai deduzir do valor final do serviço. Ele vai simplesmente demonstrar os impostos para o seu cliente, tá? Se você precisar estornar, né, a baixa da fatura, né, da nota de débito, basta clicar no botão estornar aqui. Se precisar cancelar a fatura ou a nota de débito, você pode clicar no botão cancelar. E se você já manda o recibo junto com a nota, né, você clica no botão aqui recibo. O sistema já gera o documento do recibo, porém ele vai sem a data de quitação, tá, pessoal? Isso depende muito da forma que cada um trabalha. Bom, além disso, o sistema também te dá a opção do que? Você pode gerar aqui o RPS, né? Então ele pergunta se você quer criar o número de RPS, eu digo que sim. Então ele já me gera aqui o número do meu RPS, que é o 00900, traz as informações, destaca para mim qual que é o serviço e já faz a somatória dos impostos aqui e o texto de retenção dos tributos, ok? Bom, então aqui, além do imposto manual e automático, o sistema te dá a opção de calcular, o sistema também te dá a opção de você utilizar algumas funcionalidades, como por exemplo, eu posso usar a taxa do dia mais um acréscimo de 3%, que é a chamada PTAX, na taxa de fechamento do Banco Central do dia anterior. Ele também tem aqui para utilizar a taxa do dia pura, né? Então que seria a taxa que eu já estou utilizando atualmente. Ou clicando aqui na opção taxa manual e dando um confirmar, ele me dá a taxa do dia aqui. Então a taxa pura é essa. Com o spread que eu tenho ali de PTAX mais 3%, a taxa vai para R$ 4,18545, tá? Então eu posso falar que quero usar PTAX e dou um salvar. Então o sistema automaticamente já atualiza o valor total quando eu mando imprimir, ó. Então ele já sai aqui com a taxa atualizada dos valores que são em dólar, ok? Bom, além dessa facilidade, né, eu acabei não mostrando antes, mas eu também tenho aqui a parte do draft de faturamento. Então esse é um documento pré-fatura, tá, pessoal? Então, vocês podem gerar a fatura, saber quanto que vai ficar o valor, para depois gerarem a fatura definitiva. Além desse, nós temos também a instrução de embarque, né? Então, para você mandar lá para o seu agente internacional, com as informações referentes ao processo. Ok? Então tem a instrução de embarque. Temos também, além da instrução, nós temos a programação de embarque. Então, a forma de passar para o seu cliente qual é a programação do embarque, né? Então você já passa com as informações, tudo bonitinho. Ok? Temos também
a confirmação do embarque. É um documento parecido, porém é um documento que eu utilizo já com outro propósito. Observem que ele já manda com os valores na moeda, né? Ele não dá total, mas já quando você manda a confirmação de embarque para o seu cliente, ele já vai ter uma ideia de quais são os valores que ele vai ter que pagar, tá? Pré-alerta do agente internacional. Então, esse pré-alerta serve para estar encaminhando para o meu agente lá fora, né? Com as informações, com os dados básicos do processo. Nesse daqui não vai valores, ok? Aqui também nós temos, além do pré-alerta, nós temos a opção de gerar a nota contra o agente, tá, pessoal? Então aqui o mecanismo do sistema exige que eu selecione um banco, mas para nota contra o agente não é necessário a seleção, essa informação de banco não precisa, tá? Então aqui se eu der um salvar, ele já pergunta se eu quero dar ok para remessa nos valores, eu digo que sim. Então os valores já são marcados como ok remessa e o sistema já gera a nota aqui para mim automaticamente, tá? Então se eu clicar no botão imprimir, ele já me gera uma credit note, né? Já me dando os valores aqui e o valor final que eu tenho que remeter para o meu agente lá fora, já que meu processo é prepaid. Bom, aqui também nós temos, além da nota do agente, o sistema ele gera o manifesto de carga, né? Então já sai com as informações principais e a informação com os dados do house, né? As informações que vai sair no BL. Temos também os documentos reserva de praça, né? Então aqui eu tenho todos os dados, né, do processo, né, o número da reserva, que esse documento seria para eu estar enviando aí pro meu armador, ok? Então ele já sai com valores, já sai com a descrição, os dados, as informações de retirada. Então eu vou já passar um documento com as informações referente à reserva para o armador. Aqui nós temos o Bill of Lading espelho, né, que seria, pode se chamar de draft. Então ele tem as opções aqui, se ele quer que saia com frete all in, sim ou não. Frete all in é quando o usuário pede para que o frete saia somado, né? Então sai as taxas mais o frete somado. Então aqui o sistema ele gera o draft, né? Então o draft ele já sai com as taxinhas discriminadas, sai os valores prepaid ou collect e aqui embaixo os totais. Se eu falo para ele que eu não quero os valores discriminados, né? Eu quero que saia como um all-in. Então ele já muda aqui. Ele mostra só uma linha com todos os valores somados, ok? E aqui, além desse, bom, temos aqui também a capa de processo, né? Tá aquela capinha bonita para você colocar lá na sua pasta para estar saindo com as informações do processo. Então aqui ele coloca toda a entrada e saída de valores, né? Então de uma forma que fique visível e mais fácil de identificar tudo que entrou e saiu do processo em seus respectivos valores. Aqui nós temos também o Bill of Lading, que seria a impressão no formulário. Né? Então aqui, caso você tenha o seu BL, tá? Sabemos que os documentos a BL, cada um segue um padrão. Então, no momento se o seu documento ele for diferente do padrão definido pela Global, no período de treinamento, durante 30 dias, vocês podem fazer o ajuste desses documentos de forma gratuita. Após esse treinamento, após esse período, qualquer ajuste de documento referente à adequação de layout para o padrão de vocês será cobrado, tá? Então dá para gerar aqui. E aqui tem alguns outros documentos, são documentos personalizados, tá, pessoal? Então são documentos que alguns a gente disponibiliza, outros são documentos que o cliente pede, né? Que cada um tem os seus documentos personalizados. Então é uma coisa bem particular, ok? E por último, eu vou mostrar aqui para vocês o recurso de criar RE.
né? Então é muito simples. Cliquei no botãozinho criar RE, o sistema pergunta se eu quero criar um RE a partir do processo 001-1015, eu digo que sim. Então aqui ele pergunta, ele dá ó, que o processo foi criado com sucesso e se eu quero abrir ele agora, tá? Então aqui eu vou dizer que sim. E aqui está o meu processo o meu RE de exportação marítima com as informações inseridas de forma correta, tá? Bom, pessoal, criação do processo House Prepaid FCL é isso, tá? Espero que vocês tenham entendido. Obrigado.